Cadê o bolsonarismo chamando o novo malabarista da saúde, Marcelo Queiroga, de comunista? Cadê? Porque tudo isso que ele está fazendo é tudo aquilo que o bolsonarismo combatia, mobilizando a sua claque nas redes sociais, milícias digitais, como apontaram agora os senadores que estão sendo alvo delas, contra qualquer voz que fazia o devido alerta, contra qualquer voz independente, como a minha, inclusive, alvo aí desses ataques, às vezes difamatórios, né, às vezes exigindo providências judiciais, porque eles não toleravam qualquer tipo de diálogo com a Organização Mundial da Saúde, que obviamente tem erros no seu retrospecto, mas está ali enfrentando uma pandemia que tem as suas peculiaridades, os seus ineditismos, e é preciso tratar disso com o devido pragmatismo, com a devida diplomacia, inclusive. Marcelo Queiroga está contando com a cooperação da China, achincalhada por todos os bolsonaristas, inclusive aqueles que têm cargo público eletivo. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive seu filho, Eduardo Bananinha, estavam lá na rede social, no seu ativismo político, sem levar em consideração as responsabilidades condizentes ao cargo que ocupam no momento de sensibilidade mundial, no momento em que a população brasileira precisava de todas as ferramentas, de todos os insumos que fossem disponibilizados por diversos países do mundo, incluindo a China. Os insumos das vacinas vêm da China. A Coronavac foi produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a China, mas a AstraZeneca, a vacina de Oxford, ela tem insumos chineses também. E com essa, o governo Bolsonaro fechou acordo antes mesmo da aprovação da Anvisa, porque depois começou a mentir dizendo que não tinha mesmo que fechar acordo com outras vacinas antes de serem aprovadas pela Anvisa, mas fechou com uma. Ele apostou no cavalo dele, não quis apostar em nenhum outro, porque achava que não era necessário muita coisa, apostava lá na imunidade de rebanho, não queria fazer a aquisição da Coronavac do Instituto Butantan, porque o João Dória estava propagandeando essa vacina, então ele apostou num outro cavalo ali, numa disputa eleitoral, em que as vidas dos brasileiros ficavam em segundo plano. Agora o Queiroga quer acelerar a vacinação, que foi boicotada pelo próprio chefe dele, que recusou as vacinas da Pfizer, do Instituto Butantan, a COVAX Facility, né, se eu não me engano, e orientar a população sobre modos de prevenir a Covid-19, como o uso de máscara. Quem é que desdenha do uso de máscara desde o começo da pandemia? É a família Bolsonaro, a começar pelo patriarca Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, foi colocado lá um ministro da Saúde para fazer o oposto daquilo que o bolsonarismo vinha fazendo. E por que isso aconteceu? Graças à pressão legítima, correta e pacífica da parte instruída da sociedade brasileira e da comunidade internacional, que sabe que a crise sanitária não é de direita ou de esquerda, que ela precisa ser tratada para salvar vidas. E tratando para salvar vidas, se acaba salvando empregos, liberdades, prosperidades, como a gente está vendo pelos exemplos de Israel e da Nova Zelândia que eu citei ao longo da semana aqui no programa. Mas Jair Bolsonaro fez tudo ao contrário e precisou que o plano B da quarta vaga do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, voltasse a pregar aquilo que o primeiro-ministro da Saúde, afastado pelo Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, pregava. Ainda num momento, evidentemente, de tentativa mundial de compreender a gravidade do problema, mas pregando a prudência. A prudência, que é a virtude primária, inclusive, do conservadorismo, o verdadeiro, não esse que o bolsonarismo usa para tentar se enobrecer. Mas a prudência está lá na obra do pensador irlandês, estadista Edmund Burke, ressaltada pelo autor conservador americano Russell Kirk. É a virtude primária do pensamento conservador, é a virtude primária, inclusive, do próprio, da própria medicina, a prudência. Eu fiz um artigo no começo da pandemia mostrando trechos do primeiro texto médico publicado no Brasil, em que esses valores eram aplicados e pregados. O bolsonarismo fez tudo ao contrário. Então, Luiz Henrique Mandetta, mesmo ainda com o mundo tentando descobrir os detalhes a respeito das peculiaridades da Covid-19, estava pregando ali a prudência. E foi trocado. Estava ganhando os holofotes, estava falando à população, estava orientando a população.
Foi trocado pelo Nelson Tais. Depois de um mês trocou de novo. Botou lá o general Eduardo Pazuello para obedecer ao negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Passaram-se meses, a situação da pandemia só se agravou no Brasil, claro, como todos alertavam, todos os instruídos, responsáveis pelo mundo real, não é essa gente que vive e alimenta o universo paralelo bolsonarista. E aí, diante de toda a pressão nacional e internacional, repito, foi colocado lá o Marcelo Queiroga, que aceitou essa posição de malabarista, subserviente, faz uns acenos para o bolsonarismo, mas está tendo que fazer o meio de campo com as pessoas envolvidas aí no processo de combate à pandemia. Graças também à pressão do Centrão, que quer ter alguma agenda positiva, porque está lá envolvido em toda aquela sujeira, né, dentro dessa frente ampla pela impunidade que une os petistas, os velhos tucanos, os bolsonaristas, depois das rachadinhas, e o pessoal do Centrão. Então, eles não queriam ser arrastados para a cova, literalmente, né, porque estamos falando de um vírus mortal, mas também para a cova política junto com Jair Bolsonaro, e mexeram ali os pauzinhos para que o presidente tomasse determinadas atitudes, porque senão não ia dar certo, como não está dando. Né? Então não dá para deixar para o final essa pressão e essa responsabilização em relação ao presidente, porque senão não tem final. A pandemia se prolonga até o fim. A CPI da Covid ela já está tendo um efeito, porque, como diz a expressão vulgar, a água bateu na bunda. E agora o presidente está se mexendo, o ministério pelo menos está se mexendo, porque aí o Bolsonaro terceiriza. Ele mantém um certo discurso para a claque virtual dele, ao mesmo tempo em que o ministro do governo dele, autorizado por ele, está fazendo aí todo esse trabalho para acelerar a vacinação, para orientar a população em relação aos devidos cuidados. Então é um jogo duplo, é um jogo cínico, é um jogo hipócrita, mas é isso que está acontecendo com o governo Bolsonaro. Vamos ver se o Queiroga vai conseguir levar isso adiante sem qualquer prejuízo da devida responsabilização e punição pelos 5 meses, pelo menos, em que os brasileiros ficaram sem vacina, morrendo à base dos milhares por dia.